Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma quinta-feira, mais um culto de oração pelas causas impossíveis e também de meditação da Palavra de Deus. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Jonas, capítulo 4, e vamos ler do versículo 9 até o 11. Mas eu peço aos irmãos que leiam todo o capítulo, que eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de falar de um modo especial aos corações. Diz assim a palavra do Senhor em Jonas 4, de 9 a 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar, que o Senhor possa falar de um modo especial ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem ministrar essa palavra de vida, essa palavra de graça aos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor deseja que façamos, e que o Teu nome, Senhor, em todas as coisas seja hoje glorificado por meio desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês hoje é que nada limita o alcance da graça de Deus. O Senhor pode salvar o pior pecador. Nada impede o agir da graça de Deus, repito. E eu queria continuar chamando a atenção de todos que me ouvem para os agires soberanos de Deus, bem como a sua graça maravilhosa. O último capítulo deste livro profético termina em aberto. A gente vem trazendo uma série de mensagens, sobretudo nas manhãs, para os semeadores da palavra, falando a respeito desse profeta tão peculiar, de atitudes estranhas para um profeta, mas que o Senhor resolveu em sua soberania usá-lo para louvor da sua glória e também para nos ensinar lições preciosas. Não sabemos como Jonas ficou depois da enxurrada de malcriação feita ao Senhor para justificar a sua ira em relação aos agires de Deus, bem como a sua graça em relação aos ninivitas. O Senhor queria que Jonas entendesse que nada limita o alcance da sua graça. E eu queria chamar a atenção dos amados, quando eu leio esse livro e a gente avança um pouco mais nos profetas menores, nós chegamos a Naum e vemos Naum como instrumento de Deus para trazer juízo a esses ninivitas, 150 anos depois de Jonas. A palavra de Naum é uma palavra dura, porque os ninivitas se esqueceram da misericórdia de Deus, se esqueceram da benignidade de Deus e voltaram à prática das antigas obras. Uma geração já tinha se passado, ou mais de uma geração já tinha se passado, e aqueles descendentes voltaram a andar nos primeiros caminhos dos ninivitas. E o Senhor levanta o profeta Naum lá na frente, com a palavra dura de juízo. Talvez Jonas quisesse pregar a mensagem que Naum pregou. E aí onde eu tenho a impressão de que o Senhor, Ele queria muito mais ministrar a Jonas, ao zangado Jonas, do que mesmo aos ninivitas. E aqui, o último capítulo termina com uma pergunta de Deus, termina em aberto. E eu insisto com vocês que leiam todo o livro profético de Jonas. São 4 capítulos, eu tenho certeza que vocês serão tremendamente ministrados por Deus acerca da graça de Deus. Há algumas lições aqui deixadas que nos remetem às nossas próprias posturas.
empedernidas, julgadoras, muitas vezes impenitentes. Primeira coisa que chama a atenção é que Jonas segue em sua indignação, se isola mais uma vez, deseja para si a morte. Não era possível para ele respirar o mesmo ar que os ninivitas, agora arrependidos. E aqui a gente faz um parêntese, e eu repito o que disse na mensagem passada. Quando nós analisamos a questão dos ninivitas, da crueldade e da violência dos ninivitas, do ponto de vista meramente humano, nós somos tentados a dar razão a Jonas do ponto de vista humanista. Aquele povo não merecia ser tratado com a benignidade que Deus tratou. Mas a graça é favor imerecido de Deus. E nós não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Não era possível respirar o mesmo ar que os ninivitas, agora arrependidos. Repito, Jonas tinha isso em mente, certamente. Ele não podia suportar ver aqueles ímpios desfrutando da benignidade de Deus. Os versículos de 1 a 5 dizem: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. A gente tem a nítida impressão, quando lê esse livro profético, de que Jonas, ao voltar do ventre do peixe e voltar para o centro da vontade de Deus, talvez na cabeça de Jonas ele achasse que pregaria a palavra e eles continuariam com a sua malignidade e a destruição viria sobre eles. Mas aconteceu exatamente o contrário. Todos, do maior ao menor, todos se arrependeram com pano de saco e cinzas e se converteram ao Senhor. A segunda coisa que chama a atenção é que Jonas, no fundo, se enciuma do agir de Deus com os ninivitas. Aquilo era demais para o seu próprio senso de justiça. E ele esqueceu que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. E que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós somos instados por Jesus, a própria graça encarnada, a amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Isso, do ponto de vista humano, é absolutamente impossível. Mas quem está falando em naturalidade? Nós estamos falando em sobrenaturalidade. Quando nós somos alcançados por essa graça, nós somos instados a ser graciosos com aqueles que nos perseguem, com aqueles que se inflamam contra nós, e na maioria das vezes sem causa. Deus termina dando a Jonas uma das mais belas lições sobre a sua graça. Ele faz crescer um arbusto para fazer sombra e amenizar o calor abrasador daquele dia. O profeta é refrigerado para esfriar a cabeça e pensar com clareza, com nitidez, com lucidez. Mas aí vem a lição preciosa. Deus envia uma lagarta que come o arbusto e acaba com a festa de Jonas. Outra vez, ele volta a se enfurecer contra o Senhor. E o que me chama a atenção aqui é que o profeta é mal criado, ele rasga o coração diante de Deus, ele não sai falando de Deus, mas ele diz a Deus aquilo que ele está pensando. E o Senhor ouve pacientemente e continua ministrando ao coração de Jonas. Aquela lagarta comeu aquela planta, e o texto diz, versículos 6 a 8, então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre.
Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. Ele disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas, ele estava decepcionado com Deus. Repare que num determinado momento do texto ele diz: eu sabia, por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor disse que vai aplicar um castigo e se arrepende. Em terceiro lugar, Deus em sua longanimidade leva Jonas a comparar a planta com a grande cidade de Nínive, na qual havia 120.000 pessoas que não sabiam discernir a mão direita da mão esquerda, e assim como muitos animais. E aí, quando nós paramos para ver tudo que tem acontecido à nossa volta, a violência exacerbada, essas pessoas, a maldade dessas pessoas, a violência dessas pessoas, se dá ao fato de não saberem discernir a mão direita da mão esquerda. E é preciso que a gente ore exaustivamente, clamando pela misericórdia de Deus, que os corações sejam visitados por essa graça, que o Senhor abra os olhos para que vejam, e que o Senhor alcance aqueles que são destinados para a salvação. Versículos 9 e 10. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer? Quantas vezes nós discutimos com Deus a respeito dos nossos achismos? Esse culto é um culto onde nós oramos pelas causas impossíveis, e são muitas, e que o Senhor nos faça acrescentar ao final das nossas orações pelas nossas causas impossíveis: Senhor, contudo, seja feita a tua vontade soberana, não a minha. Em quarto lugar, o profeta se compadeceu da planta e Deus não se compadeceria da cidade. O missionário deve priorizar as almas em detrimento do seu próprio conforto. Nós fomos chamados, alcançados pela misericórdia de Deus, nascemos de novo da água e do Espírito para nos tornarmos canais da multiforme graça de Deus. Graça de Deus precisa ser exercitada por nós, que nós possamos fazer aquilo para o qual fomos chamados por Deus, semear a palavra e semear a graça de Deus. Que o nome do Senhor, ele seja glorificado através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por nossas causas impossíveis, que estão aqui nessa caixinha de oração, onde nós depositamos os nossos pedidos e oramos semana após semana, para que Deus nos visite com a sua maravilhosa graça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito essa palavra, vem nos encher com a tua esperança, que é o próprio Cristo, vem nos encher com a tua paz, que excede todo o entendimento, vem trazer novo ânimo aos corações abatidos e entristecidos, faz-nos compreender, Senhor, os teus agires em obediência, que o teu nome em tudo seja glorificado. Recebe essas petições, Pai, e responde segundo a tua santa e soberana vontade. Que seja feita a tua vontade nessas respostas, não a nossa. Que seja assim em nome e por amor de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre.
Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.